Vamos trazer aqui nosso convidado, o Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, que está num momento especial, que eu quero conversar com ele sobre da vida dele, que ele conseguiu uma vitória muito, muito importante para ele e para o Brasil, né? Que é a questão da anulação dos processos principais da Lava Jato paraibano, né? Operação lá que era chamado de Lava Jato paraibano. Mas, primeiramente, boa noite. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Oi, Miguel. Boa noite. Boa noite, Henrique Rodrigues. É um prazer estar aqui voltando a falar com vocês e, novamente, à disposição. Então, vou fazer a primeira pergunta para a gente falar desse assunto, essa vitória jurídica que você conseguiu. Queria que você explicasse para a gente como se deu essa vitória, o que ela significa para você, para a Paraíba, e o que você acha que pode significar também para essa luta contra o lawfare a nível nacional. Bom, a Operação Calvário foi uma das muitas operações lavajatistas que ocorreram no Brasil. A Calvário ocorreu na Paraíba, que foi um estado onde a resistência ao golpe de 2016, a resistência à prisão do Lula, ela foi muito grande, né? Foi explícita, foi presente em atos públicos, com a presença da Dilma, com a presença do Lula, enfim, presente também com visitas à Polícia Federal lá em Curitiba, quando o presidente Lula havia sido ilegalmente preso. Enfim, um Estado e o seu governo, comandado por mim, ele teve uma postura que era a postura que todos esperavam. Né? A partir disso, quando saio do governo no final de 2018, eu passo 2019 inteiro sendo atacado das mais diversas formas, com mentiras repetidas até a exaustão por uma rede complexa de blogs e do próprio sistema convencional de imprensa. E no final de 2019 se faz uma operação onde 35 pessoas são acusadas e presas, sendo acusadas de uma organização criminosa. Organização criminosa e acusação essa que não encontrou nenhum superfaturamento dentro do meu governo, não encontrou nenhum dinheiro. É uma operação que não tem dinheiro. Tem só na narrativa dos promotores, né? E no pensamento de alguns juízes e de um desembargador, mas não tem dinheiro presente. E, ao mesmo tempo, nenhum dos acusados do nosso grupo político tem qualquer tipo de enriquecimento ilícito. Pois bem, e isso, a prova é tanta, né, que quando eu fui acusado de estar chefiando um Orcrim, por incrível que pareça, quem acusou não pediu nem a quebra do meu sigilo bancário, nem a quebra do meu sigilo telefônico, nem do sigilo fiscal. Ou seja, evidentemente que esse pessoal não seria tão incompetente de esquecer o principal. Né? É provável que essa gente tenha quebrado os meus sigilos de uma forma extraoficial, o que é extremamente grave. Né? Já que não pediram oficialmente, e eles sabiam de que não havia nada que justificasse as acusações que eles estavam fazendo, porque se pedissem, teria que constar na própria acusação. E não constou, e durante 6 anos, minha família foi atacada, irmãs e irmãos, inclusive irmãs que residem fora da Paraíba, foram atacadas, perderam emprego, enfim, entraram no meio desse absurdo de narrativa, né? E tiveram prejuízos profundos. O nosso grupo político também, porque esse era o objetivo. Né? O objetivo era ressuscitar a direita, o que ocorreu, e abrir espaço para a extrema-direita na esteira
do bolsonarismo, do qual eles seguem muito a cartilha do Moro e do Dallagnol, né? Inclusive, o chefe do GAECO, a imprensa dizia que ele ficava muito satisfeito, né? Embevecido, quando ele era comparado ao Dallagnol, e o outro desembargador também ficaria quando era comparado ao Sérgio Moro. Durante 6 anos, inclusive aqui na revista da Fórum, eu sustentei a mesma tese, que é a única tese possível, né? Da inocência dessas pessoas, e a minha também, e ao mesmo tempo de que isso era uma farsa, porque não tinha absolutamente nenhum tipo de prova que pudesse sustentar isso. Era uma delação, né, que não dizia nada, não apresentava nada, dizia apenas que Ricardo sabia de alguma coisa, que eles provavelmente obrigavam as pessoas a dizerem. Outro preso também dizia, e aí a delação cruzada, a colaboração premiada cruzada, fazia com que eles construíssem a narrativa da acusação. E foi isso que o ministro Gilmar Mendes, num voto muito seguro, um voto que pegou ponto a ponto da acusação original, lá de trás, e ele foi desmontando, provando aquilo que nós estávamos arguindo, que não havia absolutamente nenhuma condição de uma denúncia ser feita, porque ele trancou em relação a mim. Isso quer dizer que a denúncia não podia ser sequer feita, porque ela não tinha sustentação. E eu acho que quem fez as denúncias sabe muito bem disso. Tanto é que essas denúncias nunca andaram, porque o prejuízo era político, né? Era nos retirar da política, nos atacar sempre com uma narrativa que não tinha sustentação, porém, era narrativa repetida pelos meios de comunicação. E agora, dia 9 de janeiro, o ministro Gilmar Mendes proferiu a sua decisão e nós ficamos aqui muito, muito felizes. Agora, falta muita coisa ainda, né, no Brasil inteiro, né, porque não é só uma questão pessoal. Não é um filho que a Amanda e eu perdemos com 5 meses de gestação, que eu vi nascer na minha frente e vi morrer. Não é um outro filho de... Hoje tem 15 anos, faz 3 anos que a Justiça da Paraíba, né, tudo está num bolo só. Afastou de mim 3 anos. 3 anos, não é brincadeira isso, né? Como uma forma, provavelmente, de dizer, olha, nós não conseguimos nada contra você, mas vamos te fazer mal, vamos te provocar dor e tal. E não é só isso. Não são os parentes dos outros companheiros que faleceram durante esse processo todo, durante esse projeto todo, mas principalmente o mal que essa estrutura do lawfare fez e faz e ainda pode fazer ao Brasil. Essa é a questão, me parece fundamental, que a própria rede Lawfare Nunca Mais, que é uma instituição, que é uma articulação de pessoas, que se calcula que tem 2.000 pessoas acusadas injustamente nas universidades, na área de pesquisa, na área da indústria naval, nos setores estratégicos para a nossa soberania e para a nossa competitividade internacional, além da própria política, né? Então, todo esse processo ele precisa ser visto, penso eu. O próprio Poder Legislativo precisa se ocupar disso para que o Brasil mais nunca passe, né, por esses golpes híbridos, porque foi isso, o golpe da Dilma veio exatamente em função da Lava Jato, né? O golpe da Dilma veio disso, a eleição do Bolsonaro veio disso, por conta da prisão do Lula, que era exatamente, né, produto do lawfare, né, desenvolvido aqui dentro desse país. E na Paraíba, a ascensão da direita, a ressurreição da direita, que nosso projeto tinha vencido em todas as etapas. Então, a ressurreição da direita e o crescimento da extrema-direita se deu em função da Calvário. Sem a Calvário, eles não teriam tido a menor condição de crescer, de se estabelecer, né? Então é isso, é uma vitória importante, porque a principal denúncia é a base da denúncia.
É a tal da ORCRIM de 35 pessoas, de organograma, aquela mesma história, sabe, da Lava Jato, aqueles lunáticos, daqueles criminosos, na verdade, né? Porque o que fizeram foi um crime. Então, é a mesma história, é um organograma, é uma narrativa. E quando você pega a narrativa e diz, sim, mas cadê aqui concretamente a prova disso? Aí você não tem prova, você não tem nada. Né? Você tem apenas um discurso, uma narrativa sustentado por uma aliança com a mídia. E foi isso que aconteceu também na Paraíba. Agora, Ricardo, eu te saúdo, tá? E quero aí te parabenizar por essa decisão do. Eu não tô te ouvindo, não, Henrique. Me escuta, Miguel? Eu estou escutando, sim. Tá me escutando, Ricardo? Eu continuo sem te ouvir. E eu? Me ouve? Também não. Então, tem que sair e voltar. Eu vou tirar ele aqui um pouquinho e vou mandar um zap para ele, que ele tá virando. Ele tem que sair e voltar. Quando acontece isso, sair e voltar. Isso acontece com frequência, de vez em quando. Vamos esperar o Ricardo voltar aí. Deixa eu só mandar um aqui. Ver se, Ricardo, ele não está ouvindo? Para ele olhar o WhatsApp, ó. Olha o WhatsApp. Pronto. É isso aí. Aproveitando esses minutinhos aí, eu vou pedir para você me adicionar lá no Instagram para seguir lá os artigos e análises em vídeo escritos aí, ó. Tá embaixo do meu nome aí na tela, @prof.henrique_Rodrigues. Dá aquela adicionada lá, pode ir lá que sintam-se à vontade. Voltou. Escuta agora, Ricardo? Agora sim. Perfeito. Ricardo, seguinte, estava dizendo, né? Eu quero te saúdo aí, te parabenizo por essa decisão, felicito, né, na verdade, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, e a gente lembra que essa brincadeira, entre aspas, do lawfare custou muita coisa a muita gente, né? Quando a gente pensa também na história, por exemplo, do ex-deputado Zé Genuíno, o que foi feito com ele, né? O que aconteceu com o presidente Lula, com tanta gente, e de imaginar que esse pessoal tomava esse tipo de decisão se escondendo atrás de uma moralidade como a moralidade, por exemplo, o caráter moral do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do Eduardo Cunha, né? De pensar que essa gente fez quase 6 bilhões de reais desaparecerem em fundos que foram repatriados. Esse sim, efetivamente, muita coisa de gente que foi presa porque realmente estava roubando, e que esses fundos desapareceram depois com uma suposta história de se criar uma fundação da Lava Jato para esses caras ficarem andando de jato executivo 5 estrelas privado para cima e para baixo, pegando diária em hotel de 6 estrelas, enfim, toda essa canalice que a gente sabe que varreu o Brasil, e a gente vê pelo chat aqui, pelos comentários dos eleitores, são cidadãos e são eleitores aqui, parabenizando o Ricardo pelos governos que exerceu na Paraíba e de quanto ele fez bem como homem público para esses cidadãos paraibanos e pessoas que foram viver na Paraíba como governador. É um reconhecimento do que ele fez, e é uma derrota. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes vem, na verdade, impor uma derrota que era necessária a quem usou essa prática tão desgraçada que é o lawfare para perseguir pessoas. Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta agora que é sobre a nossa manchete do jornal de hoje, trocando um pouquinho o assunto. Você deve ter acompanhado que durante o fim de semana, a gente está falando de um fim de semana modorrento, daqueles bem chatinhos que não tinha nada, recesso, começo de ano, terceira semana de janeiro, o pessoal ainda está na praia e a fábrica de fake news não para. Né? É gente dizendo que o presidente, editando fala do presidente para dizer que ele foi homofóbico e transfóbico com uma deputada que nem estava numa cerimônia. A gente vê Nicolas Ferreira espalhando de novo a história de que Pix está sendo monitorado pela Receita Federal. De novo essa mesma conversa, o cara já foi
200 mil vezes acionado na justiça por essa mentira deslavada, e a gente viu no fim de semana o Flávio Bolsonaro pegando uma fala do presidente Lula numa cerimônia que foi realizada na sexta-feira passada na Casa da Moeda, em Brasília, pelos 90 anos da criação do salário mínimo durante o governo de Getúlio Vargas. E o presidente Lula falava algo em primeira pessoa, evidentemente usando sarcasmo e ironia para dizer que o lugar do pobre não era na universidade. O lugar do pobre era trabalhando como um burro de carga, porque estudo é para rico. Evidentemente, ironicamente e sarcasticamente, repetindo uma frase que é uma frase das elites brasileiras. Esse trecho é recortado maldosamente, assintosamente, de forma deliberada, e o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, um senador da República, ele vai para as redes, publica esse recorte editado, faz um react de 3 minutos, xinga o Lula de tudo quanto é nome e diz que tá lá, ó, o Lula é contrário a dar educação para o povo. Enfim, uma nojeira. Nós aqui na Fórum fomos um dos primeiros a notar essa edição, e eu no plantão de sábado fiz a denúncia da matéria, uma reportagem, de que o Flávio estava usando descaradamente fake news, e ele hoje de manhã apagou a postagem dele sem pedir desculpa, sem nada. E a gente fez questão de fazer uma matéria mostrando que ele apagou a mentira que ele tinha disseminado. Enfim, eu quero te perguntar o seguinte: você que tem tantas eleições, que vive um mundo político real eleitoral, a campanha, como a coisa funciona na vida real da política brasileira, parece que esse ano, 2026, seria o terceiro ano, isso começa em 18, depois 22. Ricardo, o que dá pra gente fazer para que esse inferno, é um inferno isso, essa gente não faz outra coisa. Não é provocação. Você sabe que provocação sempre teve. A direita provocava a esquerda e a esquerda a direita com vídeos na época da eleição. Isso aí sempre houve. Os caras inventam mentiras deslavadas e agora ainda tem o recurso da inteligência artificial cada dia mais desenvolvido. A gente não tem esse ano na presidência do TSE o Alexandre de Moraes. A gente tem um bolsonarista, o Cássio Nunes Marques. O que a gente faz, Ricardo? Porque assim, é desesperador. Esses caras vão abrir a caixa de ferramenta e vão parir um oceano, desculpa a palavra, de merda aqui, de absurdos, para jogar em cima dos outros, acusações, coisa editada, fake. O que a gente faz, Ricardo? Eu acho que será a eleição mais manipulada do ponto de vista das mídias sociais, principalmente, de todas as três. 2018 ela foi muito manipulada. Você tinha uma rede de grupos de zaps que a gente, na esquerda, sequer entendia, sequer sabia como é que funcionava. No caso da Calvário, essa rede de 2018, em 2019, ela continuou ativa na Paraíba, espalhando mentiras a meu respeito durante o ano inteiro. Então, o que saía ia circulando, né? Além disso, você tem a presença da inteligência artificial, que, no meu entender, o TSE deveria proibir. Você não pode ter uma eleição onde se usa inteligência artificial, onde se reproduza algo, por exemplo, com o seu rosto, com o meu rosto, enfim, falando coisas que você não falou, não é? Isso demonstra, viu, Henrique, por um lado, quer queira, quer não, a fragilidade e a mediocridade, a fragilidade travestida de mediocridade da extrema-direita. Eles não têm o que dizer, eles não discutem política de assistência social, política de saúde, política de educação, eles não discutem absolutamente nada, é só mentira. É só mentira. O problema é que a mentira, ela circula. E ela circula talvez 20 vezes mais rápido do que a verdade. A quantidade de gente que viu a manipulação do filho de Bolsonaro, né, que não poderia ser diferente, filho de quem é, e participando do mesmo esquema do pai, só podia fazer isso mesmo. Pega uma fala, recorta, né, e ao mesmo tempo joga como se fosse uma fala afirmativa do presidente. O presidente Lula estava exatamente criticando as elites, que eles fazem parte, né, são a ralé das elites, mas fazem parte. Né? Então, eles estão criticando exatamente, o Lula estava criticando exatamente essa elite. Né?
eu acho que é preciso tomar muitos cuidados do ponto de vista da aplicação das regras eleitorais pelo TSE. Se o TSE, né, ele efetivamente não controlar isso, já que esse Congresso que aí está não vai regular democraticamente as Big Techs, esse que está aí não vai, eu espero que o próximo tenha capacidade de debater e de discutir isso, porque as coisas estão lá fora. Tudo isso que está vindo, quando um Nicolas, que é um deputado medíocre, né? Um deputado medíocre, é um cidadão que não conhece nada da vida, não tem formação nenhuma, não tem nada, né? Então, quando um cara desse, Nicolas Ferreira, pega um vídeo e esse vídeo alcança 130 milhões de perfis, é claro que não foi ele, é claro que foi Zuckerberg, é claro que vem de fora, é claro que foi impulsionado, né? Sem que tenha sido impulsionado aqui, foi impulsionado lá fora, né? Pela matriz, porque eles têm interesse em tumultuar o processo brasileiro. Trump tem interesse e vai ser um inferno essas eleições exatamente por conta disso. E nós o povo organizado, os militantes, nós precisamos compreender o seguinte: nós temos uma luta muito grande nas redes sociais, temos. Agora, nós temos também uma luta, é no corpo a corpo, é na praça, é dentro da escola, é dentro da fábrica. Nós precisamos voltar a falar sobre política. Nós precisamos sair, vamos dizer assim, simplesmente do like para poder fazer essa conversa pessoalmente, porque o Brasil corre muitos riscos. Essa presença americana na Venezuela é um risco para a Colômbia, é um risco para o Brasil. E isso foi feito em função disso. Daqui a pouco o Trump vai querer dominar e controlar as margens equatoriais, onde está lá o pré-sal. A maior bacia de petróleo descoberta, né? Então, tudo isso está nesse jogo das eleições de 2026. E nós temos um candidato que fala a verdade, que eticamente não mente. Ou seja, porém, o jogo é muito baixo, porque do outro lado você só tem o submundo da política, né? Então, eu acho que essa questão ela precisa ser provocada pelos partidos. O TSE precisa regulamentar as normas dessa eleição. E se houver inteligência artificial, se não houver uma agilidade extrema para que os posts, né, para que as publicações sejam imediatamente analisadas e tenham ação no sentido de retirar aquelas que não são verdadeiras, se não houver isso, nós vamos ter uma eleição muito mais confusa do que a de 2022, que gerou, inclusive, claro que não foi eleição, né, mas foi essa confusão que gerou exatamente a tentativa de golpe e esse ataque à justiça eleitoral. É preciso proteger a justiça eleitoral e a única forma, penso eu, que nós temos de proteger é exatamente fazer com que a justiça haja rápido e que a eleição seja mais simples. Por que tem que ter inteligência artificial? Para que isso? Não é ter debate ao invés de inteligência artificial? Não é? Tenha imagens que não possam ser criadas, imagens reais, né? Ou seja, eu não entendo para que essa sofisticação. A sofisticação, para mim, sempre cheira a uma tentativa de se ludibriar o eleitor e com isso derrubar, né, o caráter democrático que uma eleição precisa ter. Miguel? Tem uma notícia que saiu agora no Brasil de Fato, só para ilustrar aqui o que a gente está falando. Miguel, eu estou ouvindo o Henrique, mas você não.
Ah, meu Deus. Deixa. Agora sim. Tá me ouvindo? Não. Henrique, então faz você a pergunta. Você tá me ouvindo, né, Henrique? Tá me ouvindo, Henrique? Eu tô. Não, eu ouço o Ricardo, ouço o Miguel. Acho que só o Ricardo não ouve o Miguel. Eu vou fazer o seguinte, então. O Miguel vai fazer a pergunta para mim e eu vou passar para ti. A pergunta é sobre essa é só para ilustrar essa. Faz a pergunta para ele aí, Henrique. Não, eu tô te ouvindo, Miguel. Agora sim. Ah, tá me ouvindo? Quando então, mudou o quadro, sim. Só para ilustrar aqui o que a gente está falando, né? Tem uma concentração gigantesca. 6 bilionários controlam as redes sociais no mundo. 3 concentram 90% da inteligência artificial global. É um desafio, né? Aliás, agora a gente está terminando o nosso bloco aqui, Ricardo. Queria aproveitar uma pergunta, uma curiosidade minha. Como é que está a situação na Paraíba? Faz uma análise para a gente, se puder, na eleições gerais para governador, para deputados, Senado. Como é que está a situação na Paraíba para esse ano eleitoral? Hugo Mota. Até agora, Miguel, tem 3 candidaturas, né? Uma que se põe no campo da extrema-direita, mas hoje eu acho até que ele perdeu um pouco a calma, porque eu disse que ele é o senador Efraim Filho, eu disse que ele, na verdade, ia conforme o vento, ele apoiava o governo Lula quando indicou a Codevasf aqui na Paraíba e os Correios aqui na Paraíba. Ele apoiava no Senado, né, no ano passado. Mas fala o partido para a gente aí, para a gente entender também, Ricardo. Hein? O partido. Oi? O partido, ele está no União Brasil? Ele está no União Brasil, só que com essa junção, com essa federação, ele deve sair para o PL. Né? Deve ser o candidato, ele quer ser o candidato dos bolsonaristas. E se irrita muito quando alguém o questiona sobre a posição, né? Porque como é que ele se diz bolsonarista e no ano passado estava apoiando o governo em troca de cargos? Pois bem, tem esse, né? Tem 2 candidatos, um do PP, que é o Lucas, que é o sobrinho do Agnaldo Ribeiro, que é deputado federal e filho da senadora Daniela Ribeiro, que é o atual vice, né? E tem o prefeito de João Pessoa, que foi para o MDB e deve sair candidato pelo MDB. É um quadro, na verdade, que não é um quadro bom, no sentido da coesão da militância. A militância não se vê, a militância do Lula, que é maior do que a militância do PT, não se vê em nenhum desses 3 palanques, evidentemente. Né? Eu, apesar de ser minoritário, reconheço isso, mas eu tenho procurado dialogar com a direção nacional do PT, que talvez fosse importante a gente ter, quem quiser apoiar o presidente Lula apoia, tá? Nesse primeiro turno, o PT lançaria uma candidatura, coesionaria a militância, faríamos uma campanha em função, principalmente, da candidatura do presidente Lula, e no segundo turno o PT veria como é que se comportaria. O meu temor é que a gente faça como fez em 2022, onde eu alertei, viu, Miguel? E eu disse, olha, é melhor procurar o apoio dos 2 candidatos que foram ao segundo turno, o João Azevedo, que é o atual governador, e o Pedro Cunha Lima. E isso era possível. Preferiram apoiar João Azevedo. Uma semana depois, João Azevedo abre comitês, ele com Bolsonaro. Ou seja, ele é que ficou com os 2. Né? E a campanha em João Pessoa, onde nós ganhamos o primeiro turno por 10 mil votos, o segundo turno ganhamos por 900, e se tivesse um dia a mais, a gente provavelmente teria perdido. Então é preciso ter uma percepção do que é que está em jogo, porque se a média no Nordeste foi 68, alguma coisa por cento, né, é muito difícil você crescer nesse patamar. É muito difícil, porque você já tem uma maioria grande. Né? Então, nós precisamos primeiro preservar aquilo que temos e depois tentar crescer um pouquinho, porque essa eleição, repito, ela vai ser muito disputada. E, para isso, em alguns estados, nós não podemos não ter um palanque que seja seguro, onde o primeiro discurso seja um discurso em defesa
da campanha presidencial do nosso candidato, o presidente Lula. Eu defendo isso ainda, o PT Nacional ainda não decidiu, né? Eu sou candidato a deputado federal, o PT historicamente só fez um deputado federal. Eu a minha esperança é que a gente faça no mínimo 2, nós temos capacidade para isso, né? Essa decisão, inclusive, foi uma decisão importante em relação a Carvalho, porque derrubou, né? Derrubou toda uma armação que se tinha contra mim, da mídia ficar reproduzindo a todo momento, né? As mentiras todas. E eu creio que é possível nós fazermos 2 e brigarmos na sobra pelo terceiro. São 12 deputados federais e vamos ter a eleição de 2 senadores. Um deles, o senador veneziano, é da bancada do presidente Lula, vota com o presidente Lula, né? E nós precisamos ver como nós vamos ter senadores que efetivamente ocupem esse espaço. Haverá uma batalha enorme no Congresso. Essa é uma delas, a que você falou, e que eu também tinha me referido, em relação às Big Techs. Você não pode ter um instrumento baseado lá fora com um potencial, com a capacidade de derrubar governo, de mudar a política econômica, de isolar um país, de semear a discórdia, o ódio e o conflito dentro da sociedade. Isso é absolutamente inaceitável em qualquer democracia. Veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos está na sua pior crise. Não tem democracia lá. Aquilo é um arremedo, né? Aquilo ali chegou na base de um Estado autoritário, né? Prestes a se tornar imperial, e com um detalhe: a caminho de ter uma guerra civil quando Trump tentar ser candidato mais uma vez daqui a 3 anos, e ele não pode, porque são apenas 2 mandatos, mas ele vai ignorar isso. Então, essa dita democracia, que era usada como reflexo para o mundo, essa já foi, essa já morreu. Então, é preciso que o Brasil construa um outro caminho, né? E, ao mesmo tempo, seja uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Só o Brasil, acho eu, tem capacidade para isso. Agora, para isso, nós precisamos expulsar os nossos demônios, né? Votar, ter um Congresso que ajude o presidente Lula a caminhar adiante, ao Brasil caminhar adiante, e, ao mesmo tempo, pautar aquilo que interessa. Uma coisa que interessa é a questão da democracia, e a questão da democracia nós precisamos combater o lawfare e, ao mesmo tempo, regular democraticamente as Big Techs, além de uma tarefa enorme que nós temos aí pela frente, fortalecendo setores estratégicos da nossa economia. Então, eu vejo assim, dessa forma, né? A Paraíba precisa contribuir com o Brasil. Nós precisamos tirar de São Paulo, por exemplo, uma boa bancada, uma grande bancada. Nós precisamos crescer no Rio de Janeiro, nós precisamos, reafirmar Minas Gerais, crescer um pouquinho mais do Nordeste e melhorar as bancadas de deputados federais e senadores do Nordeste. Porque como é possível o Nordeste dar 70% de voto para um presidente e, ao mesmo tempo, quando você olha as bancadas federais, são atrasadas, né? Então, essa é uma tarefa que o PT, que outros partidos precisam chamar para si. Ou seja, nós temos uma culpa nisso. Existe algum problema de comunicação da nossa parte com o eleitorado, com a população, né? E é preciso consertar isso para que, quando o eleitor decide querer um Brasil comandado por Lula, ele dê ao Lula o Congresso que ajude ao Lula, né, a tocar esse país e a torná-lo cada vez mais democrático, soberano, justo, enfim, essas coisas todas que são tão importantes. Muito bom. Ricardo, muito obrigado, então, pela entrevista, pela conversa. Mais uma vez aí, felicito, né, por essa vitória jurídica, e a gente se fala em breve. Abraço. Obrigado, queridos. Um abraço.